Empresário deu ao filho uma lista de modelos como mãe, e ele escolheu a faxineira. Ricardo Almeida estava convencido de que havia encontrado a solução perfeita para o problema que o atormentava há 2 anos. Viúvo desde que seu filho Gabriel completara 5 anos, ele acreditava que bastava escolher uma mulher bonita e elegante para completar sua família novamente. Foi durante a festa de aniversário da empresa, em sua cobertura no bairro de Moema, em São Paulo, que ele decidiu apresentar ao menino as 3 candidatas que havia selecionado cuidadosamente. "Gabriel, venha cá, filho", chamou Ricardo, ajustando a gravata enquanto observava os convidados espalhados pela sala luxuosa. "Quero te apresentar umas pessoas especiais." O menino de 7 anos se aproximou devagar, os olhos curiosos percorrendo o ambiente cheio de adultos, conversando e rindo alto. Estava acostumado com essas festas, mas sempre se sentia pequeno e perdido, no meio de tanta gente importante. "Estas são as tias Fernanda, Camila e Beatriz", disse Ricardo, apontando para as 3 mulheres que sorriram ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado. "Elas são muito legais, e uma delas pode se tornar sua nova mamãe. O que você acha?" Fernanda se agachou primeiro, seus cabelos loiros perfeitamente arrumados brilhando sob as luzes do lustre. "Oi, Gabriel. Eu adoro crianças. Se eu for sua mamãe, posso te levar para conhecer a Disney", disse ela, mostrando os dentes brancos em um sorriso calculado. Camila se aproximou em seguida, balançando os brincos de pérola. "E eu posso te ensinar a falar francês. Você quer ser um menino inteligente, não quer?", acrescentou, tocando levemente o cabelo do garoto. Beatriz completou o trio, curvando-se graciosamente. "Já eu pensei em te dar um irmãozinho. O que você acha de ter uma família grande e feliz?", perguntou com voz doce, mas os olhos calculando a reação do pai. Gabriel olhou para cada uma delas, seus 7 anos tentando processar aquela situação estranha. As mulheres eram bonitas, cheiravam bem e falavam de coisas que pareciam interessantes. Mas algo dentro dele protestava contra aquela encenação. Foi quando avistou Lúcia do outro lado da sala. A mulher de 52 anos empurrava discretamente o carrinho de limpeza, recolhendo copos vazios e guardanapos usados. Usava o uniforme azul claro da empresa de limpeza, com uma touca simples que prendia seus cabelos cacheados. Quando percebeu que o menino a olhava, acenou discretamente e sorriu com sinceridade. Sem pensar 2 vezes, Gabriel saiu correndo. "Tia Lúcia", gritou, atravessando a sala e se jogando nos braços da faxineira. O abraço foi tão forte e demorado que parou todas as conversas. Copos ficaram suspensos no ar, risadas se interromperam abruptamente e um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. "Papai, é ela que eu quero como minha mãe", declarou Gabriel, apertando ainda mais Lúcia, como se temesse que ela fosse desaparecer. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Ao redor dele, clientes importantes, sócios e investidores observavam a cena com expressões que variavam entre surpresa e desconforto. As 3 modelos trocaram olhares incrédulos, seus sorrisos perfeitos se desfazendo lentamente. Lúcia tentou se desvencilhar delicadamente do abraço, mas Gabriel se agarrou ainda mais forte. "Gabriel, querido, seu papai está esperando você lá", sussurrou ela, claramente embaraçada pela situação. "Não, é você que eu quero. Você que me conta histórias, você que faz carinho quando eu estou triste", insistiu o menino, alto o suficiente para que todos ouvissem. As palavras de Gabriel ecoaram pela sala como uma confissão pública. Ricardo percebeu os olhares de julgamento dos convidados, especialmente de Henrique Moreira, seu maior investidor, que arqueou as sobrancelhas com evidente desaprovação. "Gabriel, solte a tia agora", ordenou Ricardo, tentando manter a voz controlada, apesar da humilhação que sentia. "Não vou soltar, ela é minha amiga de verdade", gritou Gabriel, começando a chorar. Lúcia se encontrou no centro de uma situação impossível. De um lado, um menino que havia aprendido a amar nos últimos 3 meses em que trabalhava na casa. Do outro, seu patrão claramente furioso e uma sala cheia de pessoas importantes olhando para ela como se fosse uma intrusa.
Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Por favor, Gabriel, murmurou ela, tentando afrouxar gentilmente os braços do menino. Seu papai está esperando, mas Gabriel não queria ouvir. Nos últimos meses, Lúcia havia sido sua única fonte de carinho genuíno. Enquanto Ricardo passava 16 horas por dia trabalhando, ela estava lá quando ele acordava de pesadelos, quando se machucava brincando sozinho, quando se sentia perdido na imensidão daquela casa enorme e fria. Ela me faz desenhar, papai, e canta enquanto limpa meu quarto, continuou Gabriel, as lágrimas escorrendo pelo rosto. As outras tias são bonitas, mas a tia Lúcia me ama de verdade. A declaração inocente do menino foi como um soco no estômago de Ricardo. Ele percebeu que todos na festa agora sussurravam entre si, provavelmente questionando sua capacidade como pai e empresário. Fernanda, a primeira modelo, se aproximou tentando salvar a situação. Gabriel, querido, que tal irmos comer um docinho? Eu trouxe uns chocolates especiais da Europa, ofereceu estendendo a mão. Não quero chocolate europeu, respondeu Gabriel sem soltar Lúcia. Quero o bolo de fubá que a tia Lúcia faz quando está triste. A referência ao bolo de fubá arrancou suspiros abafados de alguns convidados. Uma faxineira que fazia bolo caseiro para o filho do patrão? A situação estava fugindo completamente do controle. Ricardo se aproximou com passos firmes. Gabriel, chega, tia Lúcia tem trabalho para fazer, disse tentando separar os dois. Não, vocês vão mandar ela embora, gritou Gabriel, percebendo a intenção do pai. Igual fizeram com a tia Rosa e a tia Carmen. A menção às antigas babás demitidas fez Ricardo perder a paciência. Ele segurou o braço de Gabriel com mais força do que pretendia. Você está fazendo o papel de tolo na frente de pessoas importantes, sussurrou entre os dentes. Não estou fazendo papel de nada. Eu só quero a tia Lúcia, berrou Gabriel lutando para se soltar. Lúcia não aguentou mais ver a criança sofrendo. Por favor, seu Ricardo, deixe eu conversar com ele, pediu, suas palavras saindo com a dicção cuidadosa de quem estudou muito para chegar onde estava. Algo no tom de voz dela fez Ricardo pausar. Não era a fala simples que esperava de uma faxineira. Gabriel, meu anjo, disse Lúcia, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Lembra da história que eu te contei sobre o patinho que queria voar com os cisnes? Gabriel fungou e assentiu. Às vezes queremos coisas que não podem acontecer, mas isso não quer dizer que o carinho que sentimos não é verdadeiro, explicou ela, limpando as lágrimas do rosto dele com delicadeza. Mas eu não quero um cisne falso, murmurou Gabriel olhando para as três modelos. Eu quero você. As palavras da criança cortaram o ambiente como uma navalha. Fernanda, Camila e Beatriz trocaram olhares desconfortáveis. Nenhuma delas havia imaginado que competiriam com uma faxineira pelo carinho de um menino de 7 anos. Ricardo percebeu que a situação havia se tornado insustentável. Os murmúrios dos convidados aumentavam e ele precisava agir rapidamente para recuperar o controle. Lúcia, chamou ele usando o tom autoritário que reservava para reuniões difíceis. Você está dispensada, hoje mesmo. O anúncio da demissão fez Gabriel explodir em desespero. Não, papai, não, por favor, implorou se agarrando nas pernas de Ricardo. Lúcia sentiu o coração partir, mas sabia que protestar só pioraria as coisas para Gabriel. Ela se levantou lentamente, recompondo a postura profissional. Está bem, seu Ricardo, vou buscar minhas coisas, disse ela, evitando olhar para Gabriel. Tia Lúcia não vai embora, gritou Gabriel correndo atrás dela. Ricardo o segurou pelo braço novamente. Chega, Gabriel. A festa vai continuar e você vai se comportar como um menino educado, declarou puxando o filho para longe. Mas Gabriel não parava de chorar e gritar por Lúcia. O escândalo estava arruinando completamente a festa. Os convidados começaram a se despedir mais cedo do que o normal, claramente desconfortáveis com a situação. Henrique Moreira se aproximou de Ricardo antes de sair. Converso com você na segunda, Ricardo. Precisamos falar sobre algumas coisas, disse, o tom formal indicando problemas futuros. Depois que o último convidado saiu, Ricardo se encontrou sozinho com Gabriel.
que continuava chorando inconsolavelmente no sofá. As 3 modelos haviam partido sem se despedir, visivelmente irritadas com o fiasco da noite. Gabriel, pare de chorar, ordenou Ricardo exausto. Você me envergonhou na frente de pessoas muito importantes. Não quero ser importante, quero a tia Lúcia, soluçou Gabriel. Ricardo observou o filho e, pela primeira vez, realmente prestou atenção no desespero da criança. Nos últimos 2 anos havia se concentrado tanto em reconstruir sua imagem de homem bem-sucedido que talvez tivesse perdido algo essencial no processo. Mas o orgulho ferido falou mais alto. A tia Lúcia era apenas uma funcionária, Gabriel. Agora pare com esse drama e vá para o quarto, disse ele saindo da sala. Gabriel ficou sozinho, chorando no sofá da sala gigantesca. Do lado de fora, São Paulo continuava sua rotina noturna, indiferente à dor de um menino de 7 anos que havia acabado de perder a única pessoa que realmente se importava com ele. Enquanto isso, Lúcia descia as escadas de serviço carregando uma sacola com seus poucos pertences. Ela também chorava, mas em silêncio. Não apenas pela perda do emprego, mas pela criança que sabia que continuaria sofrendo em uma casa cheia de tudo, exceto amor verdadeiro. Naquela noite, tanto Gabriel quanto Lúcia dormiram mal, cada um do seu lado da cidade, unidos pela mesma dor da separação. No quarto dos fundos de uma pensão no Brás, Lúcia olhou para o teto rachado e pensou em sua própria história. Formada em pedagogia na Colômbia, havia chegado ao Brasil 5 anos atrás, fugindo da violência que devastara sua cidade natal. Recomeçar do zero aos 47 anos não havia sido fácil. Trabalhar como faxineira, mesmo tendo sido professora universitária, era o preço que pagava pela segurança e pela esperança de um futuro melhor. Mas Gabriel havia mudado tudo. Nos 3 meses trabalhando na casa dos Almeida, ela havia redescoberto sua vocação para cuidar de crianças. O menino era inteligente, sensível e carente de atenção. Enquanto limpava a casa, Lúcia o observava brincando sozinho, falando com os brinquedos como se fossem amigos reais. Aos poucos havia começado a conversar com ele, primeiro sobre coisas simples, depois sobre seus sentimentos. Gabriel havia se aberto como uma flor que finalmente recebe água após uma longa seca. Tia Lúcia, por que minha mãe foi embora para o céu? Havia perguntado certa manhã, enquanto ela arrumava sua cama. Às vezes as pessoas que amamos precisam ir para um lugar onde não podemos segui-las, havia respondido ela, sentando-se na beirada da cama. Mas o amor que elas sentiram por nós fica aqui, completou tocando o peito do menino. Gabriel havia chorado naquele dia, pela primeira vez desde que ela começara a trabalhar lá. E ela havia chorado junto, lembrando-se de seus próprios filhos, que havia perdido na violência colombiana. Agora, deitada na cama estreita da pensão, Lúcia se perguntava se havia cometido um erro ao se apegar tanto à criança. Talvez devesse ter mantido distância profissional, como faziam as outras funcionárias da casa. Mas como poderia ter ignorado aqueles olhos tristes pedindo por carinho? Na mansão de Moema, Gabriel também não conseguia dormir. O quarto luxuoso, com sua cama king size e dezenas de brinquedos caros, parecia mais vazio do que nunca. Ele se levantou e caminhou até a janela que dava para a cidade iluminada. Será que Lúcia estava olhando para o mesmo céu estrelado? Ele se lembrava de todas as conversas que haviam tido. Como ela lhe contava histórias de sua terra natal, descrevendo montanhas cobertas de café e pássaros coloridos que cantavam de madrugada. Como ela o ensinara a fazer aviõezinhos de papel que voavam pela casa toda. Tia Lúcia, você tem filhos? Havia perguntado certa vez. Ela havia pausado na limpeza e ficado em silêncio por um momento longo. Tive, meu amor, mas eles foram morar com os anjos, igual sua mãe, respondeu finalmente, a voz embargada. Então você entende como dói, murmurou Gabriel. Entendo, sim. Por isso, a gente se cuida, né? Disse ela, abraçando-o. Agora, sozinho no quarto, Gabriel sentia que havia perdido a única pessoa que realmente entendia sua dor. Ricardo, em seu escritório, tentava trabalhar para esquecer os acontecimentos da noite, mas as palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. Ela me ama de verdade.
como uma criança de 7 anos podia ter tanta certeza sobre amor quando ele, aos 38, se sentia completamente perdido no assunto. Desde a perda de Marina, sua esposa, Ricardo havia se convencido de que amor era luxo que não podia mais se permitir. Precisava ser prático, focado, eficiente. Por isso, havia escolhido 3 mulheres baseado em critérios objetivos: beleza, educação formal e status social. Não havia considerado conexão emocional, porque não acreditava mais que ela existisse para ele. Mas Gabriel havia encontrado essa conexão com uma faxineira. A ironia da situação o incomodava profundamente. Como empresário de sucesso, ele contratava os melhores profissionais, pagava pelos serviços mais caros, exigia excelência em tudo. E seu filho havia escolhido justamente aquilo que ele considerava mais simples e comum. Ricardo fechou o laptop frustrado. Amanhã seria segunda-feira. Teria que lidar com as consequências da festa desastrosa. Henrique Moreira não era o tipo de homem que tolerava instabilidade pessoal em seus parceiros de negócios, mas essa preocupação seria para depois. Por enquanto, precisava resolver a situação com Gabriel. Quando acordou na manhã seguinte, encontrou o filho ainda dormindo abraçado com o urso de pelúcia que Lúcia havia costurado para ele quando o brinquedo rasgou. Era um remendo simples, feito com retalhos coloridos, mas Gabriel havia gostado tanto que passou a dormir com o urso todas as noites. "Gabriel, acorde. Vamos conversar", disse Ricardo, balançando o ombro do menino gentilmente. Gabriel abriu os olhos e por um momento pareceu esperançoso. "A tia Lúcia voltou?", perguntou-se sentando na cama rapidamente. "Não, filho. E ela não vai voltar", respondeu Ricardo, tentando ser firme mas gentil. "Ontem você se comportou muito mal na frente de pessoas importantes. Não pode mais fazer isso." "Não me comportei mal. Só disse a verdade", protestou Gabriel. "Gabriel, você precisa entender que tia Lúcia era apenas uma funcionária. Pessoas como ela não podem ser parte da nossa família", explicou Ricardo, usando o tom que usava quando explicava negócios para clientes. "Por que não?", perguntou Gabriel, com a honestidade brutal das crianças. A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Como explicar preconceito social para um menino de 7 anos? Porque nós somos diferentes dela", respondeu sentindo-se inadequado. "Diferentes como?", insistiu Gabriel. "Nós temos dinheiro, educação, uma posição na sociedade. Ela é apenas uma pessoa simples que veio de outro país", disse Ricardo, percebendo como suas palavras soavam duras quando ditas em voz alta. "E daí? Ela é legal comigo. Isso não conta?", perguntou Gabriel, começando a ficar irritado. "Claro que conta, filho, mas não é o suficiente para formar uma família." Gabriel o olhou com uma expressão que Ricardo nunca havia visto antes. Era desapontamento misturado com algo que parecia desprezo. "Você não sabe o que é suficiente", disse Gabriel, virando-se para a parede. As palavras doeram mais do que Ricardo esperava. Ele tentou tocar o ombro do filho, mas Gabriel se afastou. "Não encosta em mim", murmurou Gabriel. "Você mandou embora a única pessoa que me amava." Ricardo saiu do quarto perturbado. Nunca havia visto Gabriel tão magoado, nem mesmo quando Marina havia partido. A criança parecia estar atravessando um luto diferente, mais consciente e doloroso. Durante o café da manhã, Gabriel se recusou a comer. Sentou-se à mesa gigantesca de mármore e ficou brincando com a comida, claramente sem apetite. "Gabriel, você precisa se alimentar", disse Ricardo, tentando manter a normalidade. "Não estou com fome", respondeu Gabriel sem olhar para ele. "Depois do café vamos sair. Pode escolher qualquer lugar que queira ir", ofereceu Ricardo, tentando animá-lo. "Eu quero ir na casa da tia Lúcia." Ricardo suspirou, perdendo a paciência. "Gabriel, já conversamos sobre isso. Tia Lúcia não faz mais parte das nossas vidas." "Então eu também não quero mais fazer parte da sua vida", disse Gabriel, se levantando da mesa e correndo para o quarto. Ricardo ficou sozinho na sala de jantar, olhando para a comida intocada no prato do filho. Pela primeira vez desde que assumira o controle total da empresa, se sentiu completamente perdido sobre o que fazer. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Henrique Moreira. Ricardo, precisamos conversar urgentemente. Pode vir ao escritório agora? Perguntou sem preâmbulos. Claro, Henrique, chego em 1 hora, respondeu Ricardo, já temendo o pior. Antes de sair, foi até o quarto de Gabriel. Encontrou o menino deitado de bruços na cama, abraçado com o urso remendado. Gabriel, preciso sair para resolver uns problemas. A dona Conceição vai ficar aqui com você, informou. Gabriel não respondeu. Quando eu voltar, podemos conversar sobre encontrar uma nova babá. Alguém legal que você goste, tentou Ricardo. Não quero babá nova. Quero a tia Lúcia, murmurou Gabriel no travesseiro. Ricardo saiu de casa com o coração pesado. No caminho para o escritório, tentou organizar os pensamentos. Precisava focar nos negócios agora. Gabriel era criança, ia esquecer Lúcia com o tempo. Crianças sempre superavam essas coisas rapidamente. Mas quando chegou ao escritório de Henrique, percebeu que seus problemas estavam apenas começando. Ricardo, sente-se, disse Henrique, apontando para a poltrona em frente à sua mesa. Precisamos falar sobre ontem. Eu sei que a situação ficou um pouco desconfortável, mas... Começou Ricardo. Um pouco desconfortável? Interrompeu Henrique. Ricardo, você humilhou 3 mulheres respeitáveis na frente de clientes importantes. Seu filho causou um escândalo abraçando uma funcionária de limpeza. E você não conseguiu controlar a situação. Foi só um mal-entendido. Gabriel é criança, às vezes se apega às pessoas. Tentou explicar Ricardo. Ricardo, eu investi muito dinheiro na sua empresa porque acredito na sua capacidade de liderança. Mas um líder precisa ter controle sobre sua própria casa antes de gerenciar negócios milionários, disse Henrique, recostando-se na cadeira. Entendo sua preocupação, mas isso não vai afetar meu trabalho. Não vai? Então explique por que 3 clientes importantes já me ligaram esta manhã perguntando sobre a estabilidade da sua situação familiar, disse Henrique, pegando uma folha de papel. E por que 2 empresas estão reconsiderando parcerias conosco? Ricardo sentiu o estômago afundar. Não havia imaginado que o episódio teria repercussões tão rápidas. Henrique, eu resolvo isso. Posso fazer uma reunião explicando que foi só um mal-entendido. Não é tão simples, Ricardo. Na nossa área, imagem é tudo. Nossos clientes querem saber que seus parceiros são confiáveis, estáveis, previsíveis. Ontem você demonstrou que não tem controle nem sobre um menino de 7 anos. O que você está sugerindo? Perguntou Ricardo, temendo a resposta. Que você resolva sua vida pessoal urgentemente. Case-se com uma dessas mulheres o quanto antes. Mostre estabilidade familiar. E, principalmente, controle seu filho. E se eu não conseguir? Henrique o olhou nos olhos gravemente. Então talvez seja a hora de repensarmos nossa parceria. Ricardo saiu do escritório de Henrique em estado de choque. Em 24 horas, havia perdido não apenas uma faxineira, mas potencialmente seu maior investidor e vários clientes. Tudo por causa de um abraço. No caminho de volta para casa, ele tentou pensar em soluções. Talvez pudesse convencer uma das 3 modelos a acelerar o relacionamento. Fernanda parecia a mais flexível, e uma união rápida mostraria aos clientes que ele tinha controle da situação. Mas quando chegou em casa, encontrou uma situação ainda pior. Gabriel não estava no quarto. Dona Conceição! Gritou Ricardo correndo pela casa. Onde está o Gabriel? A governanta saiu da cozinha assustada. Seu Ricardo, eu estava preparando o almoço e quando fui chamá-lo, não estava mais no quarto, explicou ela, claramente nervosa. Como assim não estava? Você não estava cuidando dele? Perguntou Ricardo, já em pânico. Ele disse que ia desenhar na sala. Pensei que estava lá, respondeu Dona Conceição, as mãos tremendo. Ricardo correu de quarto em quarto, gritando pelo filho. Gabriel simplesmente havia desaparecido. Foi quando percebeu que a porta da área de serviço estava entreaberta. Correu até lá e viu que a chave reserva do portão dos fundos não estava no lugar usual. Gabriel havia escapado. Com mãos tremendo,
Ricardo pegou o telefone e checou o aplicativo de rastreamento do celular de Gabriel. O ponto vermelho mostrava que o menino estava se movendo pela cidade, longe de casa. Meu Deus, para onde ele foi? Murmurou Ricardo, tentando pensar. Então percebeu. Gabriel havia perguntado sobre o endereço de Lúcia na noite anterior. De alguma forma, ele havia descoberto onde ela morava e estava indo atrás dela. Ricardo pegou o carro e saiu em disparada, seguindo o sinal GPS do telefone do filho. O trânsito de São Paulo parecia conspirar contra ele, cada semáforo vermelho aumentando seu desespero. Enquanto isso, Gabriel estava dentro de um táxi, usando o dinheiro que havia juntado do cofrinho por meses. Quando perguntaram se era só ele, respondeu que a mãe estava chegando. Mentira que aprendera observando adultos em situações complicadas. O taxista, senhor de uns 60 anos, olhava pelo retrovisor preocupado. Menino, tem certeza de que sua mãe sabe que você está indo lá? Perguntou. Claro que sabe. Ela está esperando, respondeu Gabriel com convicção. Na verdade, Gabriel não tinha certeza de nada. Só sabia que precisava encontrar Lúcia. Ela era a única pessoa no mundo que o entendia, que gostava dele pelo que era, não pelo que deveria ser. O endereço que havia conseguido era de uma pensão no Brás. Gabriel não sabia exatamente o que era uma pensão, mas imaginava que fosse uma casa menor que a sua, o que não o incomodava nem um pouco. Quando o táxi parou na frente do prédio antigo, Gabriel pagou e saiu determinado. O porteiro o olhou surpreso. Menino, você está perdido? Perguntou. Não, senhor. Vim visitar a tia Lúcia, respondeu Gabriel educadamente. Lúcia Montoya? Perguntou o porteiro. Apartamento 34, terceiro andar. Mas ela não me disse que esperava visita. Gabriel subiu as escadas correndo, o coração batendo forte de ansiedade. E se Lúcia não quisesse vê-lo? E se ela estivesse brava por ele ter causado problemas? Mas quando bateu na porta e ouviu a voz familiar perguntando quem era, todas as dúvidas desapareceram. Sou eu, tia Lúcia. Gabriel! O barulho da porta sendo destrancada rapidamente, e então Lúcia apareceu, os olhos arregalados de surpresa e preocupação. Gabriel, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Como chegou até aqui? Perguntou ela, olhando pelos corredores. Peguei um táxi, respondeu Gabriel simplesmente. Vim te buscar para você voltar para casa. Lúcia se ajoelhou e segurou o rosto do menino entre as mãos. Gabriel, meu anjo, você não pode estar aqui. Seu pai deve estar preocupado, disse ela, tentando manter a calma. Não quero mais ficar com ele. Quero ficar com você, disse Gabriel abraçando-a. Por favor, tia Lúcia. Naquele momento, Lúcia se deparou com o dilema mais difícil de sua vida. De um lado, um menino que amava como filho pedindo por sua proteção. Do outro, a realidade de que ela não tinha direitos legais sobre ele e que sua presença poderia causar mais problemas. Entre rápido, disse ela, puxando Gabriel para dentro do apartamento pequeno. O contraste com a mansão dos Almeida era gritante. O apartamento tinha apenas 2 cômodos, um quarto que servia também de sala e uma cozinha minúscula, mas estava limpo, organizado e havia um cheiro gostoso de comida caseira no ar. Tia Lúcia, aqui é sua casa? Perguntou Gabriel, olhando ao redor com curiosidade. É sim, meu amor. Não é grande, mas é minha, respondeu ela, tentando disfarçar a insegurança. Para surpresa dela, Gabriel sorriu pela primeira vez em dias. É quentinha, disse ele. Lá em casa é tudo frio e grande demais. Lúcia sentiu o coração apertar. Como uma criança de 7 anos podia entender tão claramente a diferença entre uma casa e um lar? Gabriel, preciso ligar para seu pai. Ele deve estar desesperado, disse ela, pegando o telefone. Não liga, por favor, pediu Gabriel, segurando a mão dela. Só deixa eu ficar um pouquinho aqui com você. Lúcia olhou para aqueles olhos suplicantes e sentiu sua resolução vacilar. Gabriel parecia tão perdido, tão carente de carinho verdadeiro. Está bem, mas só até eu conseguir falar com seu pai, concordou ela. Gabriel sorriu e se sentou no pequeno sofá, finalmente relaxando pela primeira vez desde a noite anterior. Tia Lúcia,
Por que você morava numa casa tão pequena se você é tão inteligente? Perguntou ele, com a curiosidade natural das crianças. Lúcia pausou, surpresa com a pergunta. Como assim, meu amor? Você sabe um monte de coisas. Sabe contar histórias bonitas. Sabe fazer remédio caseiro quando eu estou com dor de barriga. Sabe explicar por que as plantas crescem. Disse Gabriel, contando nos dedos. Meu pai é rico, mas ele não sabe essas coisas. A observação inocente de Gabriel tocou Lúcia profundamente. Há anos ela não se sentia valorizada por sua inteligência, apenas por sua capacidade de limpar e organizar. Às vezes, meu anjo, as pessoas precisam aceitar trabalhos diferentes do que estudaram, explicou ela delicadamente. Por quê? No meu país aconteceram coisas ruins. Eu precisei vir para cá começar uma vida nova, contou Lúcia, sentando-se ao lado dele. E aqui, minhas qualificações não valiam muito no começo. Gabriel processou a informação com seriedade. Então você veio para cá igual meu pai veio da fazenda do vovô? Perguntou. Parecido, sim. E igual minha mãe veio de uma família simples antes de casar com meu pai? Lúcia se surpreendeu. Gabriel sabia mais sobre a história de sua família do que ela imaginava. Sim, todos nós temos nossas histórias de recomeços, concordou ela. Então, por que meu pai acha que você é diferente de nós? Perguntou Gabriel, com a lógica implacável das crianças. A pergunta fez Lúcia refletir sobre preconceitos que ela mesma havia internalizado. Havia se acostumado a se ver como menor, como alguém que deveria ser grata por qualquer oportunidade. Mas Gabriel a via simplesmente como pessoa que o amava e cuidava dele. Enquanto isso, Ricardo havia chegado ao Brás e estava subindo as escadas da pensão 2 degraus por vez. Estava preparado para uma confrontação, para pegar Gabriel e sair dali o mais rápido possível. Mas quando bateu na porta e ouviu a risada de Gabriel vindo de dentro do apartamento, pausou. Há quanto tempo não ouvia seu filho rir assim? Gabriel está aí, chamou ele, tentando controlar a voz. A risada parou imediatamente e ele ouviu passos se aproximando da porta. Lúcia abriu e Ricardo se deparou com uma versão diferente da mulher que havia demitido na noite anterior. Sem o uniforme de trabalho, vestindo uma blusa simples e uma saia básica, ela parecia mais nova, mais digna. Seu Ricardo, eu posso explicar, começou ela. Gabriel, chamou Ricardo, ignorando-a e entrando no apartamento. Encontrou o filho sentado no chão, desenhando em uma folha de papel com lápis de cor. Oi, pai, disse Gabriel sem parar de desenhar. Gabriel, nós vamos embora agora, declarou Ricardo. Não vou, respondeu Gabriel calmamente, continuando seu desenho. Ricardo olhou ao redor do apartamento pequeno e se surpreendeu. Apesar do tamanho reduzido, tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Havia livros empilhados numa estante improvisada, plantas pequenas na janela e fotos coladas na parede mostrando paisagens montanhosas que ele presumiu serem da Colômbia. Olha, pai, disse Gabriel, levantando o desenho. É você, eu e a tia Lúcia numa família feliz. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas na frente de uma casa. Ricardo estava desproporcionalmente alto, Gabriel pequenininho no meio e Lúcia com um sorriso enorme ocupando metade do rosto. Gabriel, pare com essa bobagem, disse Ricardo tentando soar firme. Tia Lúcia não é nossa família. Por que não? Perguntou Gabriel pela 100ª vez naqueles 2 dias. Desta vez, Ricardo não tinha uma resposta pronta. Olhou para Lúcia, que estava encostada na parede observando a cena com tristeza, e depois para Gabriel, que o encarava com expectativa genuína. Porque as coisas não funcionam assim, respondeu finalmente. Funcionam sim, insistiu Gabriel. A tia Lúcia me ama, eu amo ela, e você pode amar ela também se tentar. Gabriel, isso não é sobre amor. É sobre o que é certo, adequado, apropriado, disse Ricardo, usando as palavras que Henrique havia usado com ele pela manhã. Adequado para quem? Perguntou Gabriel. Novamente, Ricardo se viu sem resposta. Adequado para Henrique Moreira? Para os clientes da empresa? Para uma sociedade que julgava relacionamentos pelo status social?
para pessoas como nós, respondeu ele, odiando-se por usar aquela justificativa. Gabriel o olhou com decepção. Então eu não quero ser gente como nós, declarou. As palavras atingiram Ricardo como um tapa. Seu filho de 7 anos estava rejeitando tudo o que ele havia construído, todos os valores que tentara transmitir. Lúcia, que havia ficado em silêncio até então, se aproximou gentilmente. Gabriel, seu pai tem razão. Vocês e eu somos de mundos diferentes, disse ela, a voz carregada de tristeza. Não somos, protestou Gabriel. Todo mundo vem da terra, todo mundo respira o mesmo ar. Todo mundo fica triste e feliz. A sabedoria simples da criança ecoou pelo apartamento pequeno. Ricardo se pegou pensando que Gabriel tinha apenas 7 anos, mas falava como se entendesse coisas que ele, aos 38, ainda estava aprendendo. Seu Ricardo, disse Lúcia, voltando-se para ele. Posso falar com o senhor lá fora? Ricardo hesitou, mas concordou. Eles saíram para o corredor, deixando Gabriel desenhando. Eu não planejei isso, começou Lúcia. Quando Gabriel apareceu aqui, fiquei desesperada. Tentei convencê-lo a voltar, mas ele estava tão triste. Eu entendo que você tenha se apegado a ele, mas precisa entender que isso não pode continuar, disse Ricardo, tentando ser firme, mas educado. Eu sei disso, respondeu Lúcia. Mas, seu Ricardo, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando foi a última vez que viu Gabriel rir de verdade? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Ele tentou se lembrar, mas não conseguiu identificar um momento específico. Gabriel sorria para fotos, era educado com visitas, mas rir de verdade não é da sua conta, respondeu ele na defensiva. Tem razão, desculpe, disse Lúcia. Só que, trabalhando na casa de vocês, eu via que Gabriel passava a maior parte do tempo sozinho. E uma criança de 7 anos não deveria ficar triste na maior parte do tempo. Ele não fica triste. Ele tem tudo o que uma criança pode querer. Tem mesmo? Perguntou Lúcia gentilmente. Ele tem o quarto maior que este apartamento inteiro. Tem brinquedos caros, roupas de marca, educação de primeira qualidade, listou Ricardo. E tem carinho? Tem atenção? Tem alguém que pergunta como foi o dia dele na escola? Questionou Lúcia. Ricardo sentiu um desconforto crescente. Sabia que trabalhava muito, mas acreditava que estava construindo um futuro melhor para Gabriel. Eu trabalho para dar uma vida boa a ele. Seu Ricardo, posso contar uma coisa? Perguntou Lúcia. No meu país, eu tinha muito pouco dinheiro, mas meus filhos, eles sabiam que eram amados, todos os dias. Seus filhos? Perguntou Ricardo surpreso. Lúcia baixou os olhos. Eram gêmeos. Tinham 8 anos quando partiram, disse ela, a voz embargando. O que aconteceu? Violência. Estava no lugar errado na hora errada, explicou Lúcia, limpando uma lágrima que insistia em cair. Por isso entendo, Gabriel. Conheço a dor de uma criança que se sente sozinha. Ricardo se sentiu atingido pela revelação. Lúcia havia perdido filhos e ele estava impedindo que ela se apegasse ao seu. Sinto muito, disse ele sinceramente. Obrigada. Mas não contei isso para ter pena. Contei para explicar por que não consigo ignorar quando vejo uma criança sofrendo. Gabriel não está sofrendo. Ele só está se ajustando, disse Ricardo, mas as palavras soaram fracas até para ele. Seu Ricardo, posso fazer mais uma pergunta? Pode. O senhor lembra como era ser criança? A pergunta evocou memórias que Ricardo preferia manter enterradas. Ele se lembrou da fazenda onde crescera, dos pais trabalhadores que passavam dias inteiros no campo. Lembrou-se da solidão, de brincar sozinho, de desejar mais atenção. Lembro, respondeu ele desconfortável. E o que mais queria naquela época? Ricardo ficou em silêncio por um momento longo. Queria que meus pais tivessem tempo para mim, admitiu finalmente. Gabriel quer a mesma coisa, disse Lúcia gentilmente. A diferença é que ele encontrou isso comigo, mesmo que por pouco tempo. As palavras de Lúcia reverberaram na mente de Ricardo. Ele havia passado tanto tempo tentando dar a Gabriel tudo o que ele mesmo não tivera. Dinheiro, oportunidades, status.
que esquecera de dar o que mais desejara quando criança: presença genuína. Então, o que você sugere? Perguntou ele, sentindo-se perdido. Que o senhor pare de tentar encontrar uma mãe para Gabriel e comece a ser mais pai para ele, respondeu Lúcia com delicadeza. E você? Onde fica nisso tudo? Lúcia suspirou. Eu preciso aceitar que não posso fazer parte da vida de vocês. Vou explicar isso para Gabriel, mesmo que seja difícil. Naquele momento, eles ouviram o som de Gabriel chorando dentro do apartamento. Correram para dentro e o encontraram no chão, o desenho rasgado ao lado. Gabriel, o que aconteceu? Perguntou Lúcia, se ajoelhando ao lado dele. Vocês estão decidindo mandar eu embora de novo, soluçou Gabriel. Igual todo mundo sempre faz. Não é isso, meu amor, disse Lúcia, tentando consolá-lo. É sim. Vocês acham que eu não entendo, mas eu entendo tudo, gritou Gabriel. Primeiro minha mãe foi embora, depois várias babás foram embora. Agora você vai embora também. As palavras de Gabriel revelaram uma dor mais profunda do que Ricardo havia percebido. Seu filho não estava apenas se apegando a Lúcia. Ele estava desesperado para encontrar alguém que não o abandonasse. Gabriel, disse Ricardo, se ajoelhando também, eu nunca vou embora. Eu sou seu pai. Mas você não fica comigo, respondeu Gabriel, as lágrimas escorrendo. Você só fica trabalhando, fazendo reunião, falando no telefone. A acusação doeu porque era verdadeira. Gabriel, eu trabalho para você, para nosso futuro, tentou explicar Ricardo. Eu não quero futuro. Eu quero agora, disse Gabriel com a honestidade brutal das crianças. Ricardo olhou para o filho e depois para Lúcia, que observava a cena com o coração partido. Pela primeira vez, desde que se tornara pai, ele realmente prestou atenção nas necessidades emocionais de Gabriel, não apenas nas materiais. Gabriel, disse Ricardo, fazendo uma decisão impulsiva. Que tal se a tia Lúcia voltasse a trabalhar lá em casa? Gabriel parou de chorar imediatamente, os olhos se iluminando. De verdade? Perguntou. Ricardo olhou para Lúcia, que parecia tão surpresa quanto Gabriel. Seu Ricardo, eu não acho que seja uma boa ideia, começou ela. Por que não? Perguntou Ricardo. Gabriel gosta de você. Você claramente se importa com ele. E eu preciso de ajuda para ser um pai melhor. Lúcia o olhou nos olhos, tentando entender se ele estava sendo sincero. E seus amigos importantes? Seus clientes? Perguntou ela. Ricardo pensou em Henrique Moreira, nas ameaças veladas, nos negócios em risco. Depois olhou para Gabriel, que o observava com esperança pela primeira vez em meses. Eles vão ter que se acostumar, disse ele. A resposta surpreendeu até mesmo o próprio Ricardo. Quando havia decidido que a felicidade de seu filho era mais importante que a aprovação de seus pares. Pai, isso quer dizer que a tia Lúcia vai ser minha mãe? Perguntou Gabriel animado. Não, Gabriel, respondeu Ricardo rapidamente. Tia Lúcia vai voltar a trabalhar conosco, mas como nossa amiga especial. Gabriel pareceu desapontado por um momento, mas depois sorriu. Está bem. Pelo menos ela vai estar lá, disse ele. Lúcia observou a troca entre pai e filho com sentimentos conflituosos. Parte dela estava feliz por Gabriel, mas outra parte temia as complicações que essa decisão poderia trazer. Seu Ricardo, posso falar com o senhor de novo lá fora? Pediu ela. Eles saíram novamente para o corredor. Tenho que ter certeza de que o senhor pensou bem nisso, disse Lúcia. Ontem mesmo o senhor me demitiu por causa do constrangimento. O que mudou? Ricardo ficou em silêncio por um momento, refletindo. Mudou que eu vi meu filho verdadeiramente feliz pela primeira vez em muito tempo. E percebi que talvez minha definição de sucesso estivesse errada. E se seus clientes continuarem pressionando, então vou ter que provar que posso ser um bom pai e um bom empresário ao mesmo tempo, respondeu Ricardo, ou aceitar que talvez não consiga ser os dois. Lúcia o estudou, tentando avaliar sua sinceridade. Seu Ricardo, se eu voltar, precisa ser com algumas condições. Que condições? Não sou apenas faxineira. Tenho formação em pedagogia e experiência com crianças. Se vou cuidar de Gabriel, quero fazer isso direito.
O que isso significa? Significa que preciso ter autoridade para ajudar nas decisões sobre educação, atividades, rotina. Gabriel precisa de estrutura emocional, não apenas material, explicou Lúcia. Ricardo considerou a proposta. Era um risco enorme profissionalmente, mas Gabriel havia deixado claro que nenhuma das alternativas tradicionais funcionaria. Aceito, disse ele, mas com uma condição minha também. Qual? Quero aprender a ser um pai melhor. Não quero apenas delegar isso para você. Lúcia sorriu pela primeira vez desde que havia sido demitida. Aceito também, disse ela. Quando voltaram para dentro, encontraram Gabriel dormindo no pequeno sofá, exausto emocionalmente pelos últimos 2 dias. Coitadinho, murmurou Lúcia, cobrindo-o com uma manta. Lúcia, disse Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Seus filhos, como eles eram? Lúcia sorriu com tristeza. Eram como Gabriel, curiosos, carinhosos, cheios de perguntas difíceis, disse ela. Mateus gostava de desenhar, igual Gabriel, e Miguel adorava contar histórias inventadas. Devem ter sido crianças especiais. Eram. Por isso, quando vejo Gabriel, sinto como se parte deles ainda estivesse aqui, admitiu Lúcia. Ricardo entendeu então por que Lúcia se apegara tanto a Gabriel e por que Gabriel havia se sentido tão conectado a ela. Ambos estavam tentando curar feridas profundas através do carinho mútuo. Lúcia, posso confessar uma coisa? Disse Ricardo. Pode. Desde que Marina faleceu, eu me concentrei tanto em trabalhar que esqueci de processar minha própria dor. E acho que Gabriel também não teve chance de fazer isso direito. Perder a mãe aos 5 anos é muito difícil, concordou Lúcia. E perder a esposa também deve ter sido terrível. Foi, mas em vez de lidar com isso, eu simplesmente decidi que precisava ser forte, eficiente, bem-sucedido. Como se isso pudesse compensar a ausência dela. E funcionou? Ricardo olhou para Gabriel dormindo. Claramente não, admitiu. Meu filho estava pedindo socorro há tempos e eu não percebi. Mas percebeu agora. Isso é o que importa. No caminho de volta para casa, com Gabriel dormindo no banco de trás e Lúcia ao lado, Ricardo refletiu sobre as mudanças que teria que fazer. Não seria fácil explicar para Henrique e os outros sócios que havia contratado uma faxineira como cuidadora especial de seu filho. Mas pela primeira vez em 2 anos, sentia que estava tomando uma decisão baseada no que realmente importava. Quando chegaram à mansão, Gabriel acordou e imediatamente perguntou: Tia Lúcia, você vai dormir aqui hoje? Não, meu amor, vou voltar para minha casa. Mas amanhã estarei aqui cedo, respondeu ela. Promete que não vai mudar de ideia durante a noite? Perguntou Gabriel, ainda inseguro. Lúcia o abraçou. Prometo, Gabriel. Não vou mais deixar você. E você, pai? Perguntou Gabriel, voltando-se para Ricardo. O que, filho? Promete que não vai mandar a tia Lúcia embora de novo? Ricardo olhou para Lúcia e depois para Gabriel. Prometo, Gabriel. Desta vez é para valer. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Gabriel dormiu tranquilo. E Ricardo ficou acordado até tarde, planejando como explicaria sua decisão para o mundo dos negócios. Mas uma coisa estava clara. A partir de agora, Gabriel seria sua prioridade número 1. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com o som de risadas vindo da cozinha. Quando desceu, encontrou Gabriel e Lúcia fazendo panquecas juntos, os dois cobertos de farinha e completamente felizes. Bom dia, pai, disse Gabriel, correndo para abraçá-lo. A tia Lúcia está me ensinando a fazer panquecas do jeito que sua avó fazia na Colômbia. Bom dia, meu amor, respondeu Ricardo, surpreendendo-se com quão natural parecia a cena. Seu Ricardo, espero que não se incomode, disse Lúcia. Gabriel acordou cedo e estava com fome. Claro que não me incomodo, disse Ricardo. Isso é ótimo. E era mesmo.
A cozinha, que normalmente ficava vazia exceto quando os funcionários preparavam refeições formais, estava cheia de vida e risadas. "Pai, você quer panqueca também?" ofereceu Gabriel. "Eu adoraria", respondeu Ricardo, sentando-se à mesa da cozinha pela primeira vez em anos. Enquanto comiam, Gabriel contou animadamente sobre seu sonho da noite anterior, onde ele, Ricardo e Lúcia viajavam para as montanhas da Colômbia para conhecer os pássaros coloridos que ela sempre descrevia. "Tia Lúcia, você sente falta da sua terra?" perguntou Gabriel. "Sinto sim, meu amor, mas aprendi que casa é onde estão as pessoas que amamos", respondeu ela, olhando carinhosamente para ele. Ricardo observou a interação e percebeu algo que havia perdido. Gabriel estava aprendendo sobre empatia, sobre diferentes culturas, sobre resiliência. Coisas que nenhuma escola cara poderia ensinar da mesma forma. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Henrique Moreira. "Ricardo, espero que tenha resolvido a situação de ontem", disse Henrique sem preâmbulos. "Resolvi sim, Henrique", respondeu Ricardo, olhando para Gabriel e Lúcia. "Ótimo. Então posso dizer aos clientes que foi apenas um mal-entendido e que tudo voltou ao normal?" Ricardo hesitou por um momento. "Na verdade, Henrique, as coisas mudaram. Decidi contratar a pessoa que Gabriel escolheu para cuidar dele." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Você está falando da faxineira?" perguntou Henrique, incrédulo. "Estou falando da pessoa mais qualificada para cuidar do meu filho", corrigiu Ricardo. "Ricardo, você perdeu o juízo?" explodiu Henrique. "Ontem mesmo conversamos sobre imagem, sobre adequação, e eu conversei com meu filho sobre felicidade. Acho que ele entende melhor do que nós o que é realmente importante. Ricardo, se você continuar com essa decisão, vou ter que reconsiderar nosso investimento." "Entendo sua posição, Henrique, mas minha decisão está tomada." "Então você está escolhendo uma faxineira estrangeira sobre um negócio de milhões?" "Estou escolhendo a felicidade do meu filho sobre a aprovação social", respondeu Ricardo, surpreendendo-se com sua própria firmeza. "Isso é loucura, Ricardo, você vai se arrepender." "Talvez, mas se eu me arrepender, será por motivos certos." Depois de desligar, Ricardo se sentou novamente à mesa. Gabriel e Lúcia haviam ouvido a conversa e o olhavam preocupados. "Pai, você vai perder dinheiro por minha causa?" perguntou Gabriel, os olhos cheios de culpa. "Gabriel, dinheiro a gente reconquista. Tempo perdido com você, não", respondeu Ricardo, surpreendendo-se com suas próprias palavras. "Seu Ricardo", disse Lúcia, "não quero ser responsável por problemas no seu trabalho." "Lúcia, você não é responsável por nada. Eu que demorei demais para entender o que realmente importa." Naquela manhã, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para o escritório e disse que chegaria mais tarde. Pela primeira vez em anos, ia passar a manhã inteira com Gabriel. "O que vocês querem fazer hoje?" perguntou ele. "Podemos ir ao parque?" sugeriu Gabriel, animado. A tia Lúcia disse que no país dela tinha um parque cheio de papagaios coloridos. "Claro que podemos", respondeu Ricardo. No parque, Ricardo observou Gabriel interagir com outras crianças de forma natural e espontânea, algo que raramente via em casa. Lúcia ficou sentada num banco, observando com um sorriso maternal. "Ela é boa com ele", comentou uma mãe que se sentou ao lado de Ricardo. "É sim", concordou ele. "É sua esposa?" Ricardo hesitou. É nossa cuidadora. Mas é muito especial para nossa família." "Dá para ver. Seu filho parece muito feliz." Enquanto observava Gabriel brincar, Ricardo percebeu que havia passado anos tentando programar a felicidade do filho através de atividades estruturadas e caras. Mas Gabriel estava mais feliz correndo atrás de uma bola com crianças desconhecidas do que havia estado em qualquer festa elaborada. "Seu Ricardo", disse Lúcia, se aproximando, "posso sugerir uma coisa?" "Claro." Gabriel mencionou que tem dificuldade para fazer amigos na escola. Talvez possamos organizá-lo para brincar com algumas dessas crianças em casa. "Você acha que eles aceitariam?" perguntou Ricardo, pensando na diferença econômica. "Crianças não ligam para essas coisas.
Elas só querem se divertir, respondeu Lúcia sabiamente. Naquela tarde, Ricardo fez algo que não fazia há anos. Brincou com Gabriel. Jogaram bola, fizeram castelos de areia no parquinho e até empinaram uma pipa que compraram de um vendedor ambulante. Pai, você sabia que é bom em brincar? Comentou Gabriel enquanto tentavam fazer a pipa subir. Sabia não, filho. Fazia tempo que não tentava. Deveria tentar mais vezes, é divertido. À noite, depois que Gabriel foi dormir, Ricardo e Lúcia conversaram na sala. Como foi para você hoje? Perguntou ela. Diferente, admitiu Ricardo. Percebi que vinha perdendo muitos momentos importantes, mas não perdeu para sempre. Gabriel ainda é pequeno, tem muito tempo pela frente para vocês se conhecerem melhor. Lúcia, posso perguntar uma coisa? Como você consegue ser tão sábia sobre crianças? Experiência de dor, principalmente, respondeu ela honestamente. Quando perdi meus filhos, passei muito tempo pensando em todos os momentos que havia desperdiçado, trabalhando em vez de estar com eles. E não fica triste cuidando de Gabriel lembrando deles? Fico, mas também fico feliz. É como se parte do amor que não posso mais dar a eles eu pudesse dar a ele, explicou Lúcia. Ricardo entendeu então que a relação entre Lúcia e Gabriel era de cura mútua. Ambos haviam perdido pessoas importantes e encontraram um no outro uma forma de processar essas perdas. Os dias seguintes trouxeram desafios. Henrique Moreira cumpriu sua ameaça e retirou o investimento da empresa. Alguns clientes cancelaram contratos, alegando desconforto com a situação familiar de Ricardo. Mas também trouxeram descobertas. Gabriel começou a ter pesadelos sobre perder Lúcia, revelando traumas mais profundos relacionados ao abandono. Lúcia sugeriu que ele começasse a fazer terapia com uma psicóloga infantil, algo que Ricardo nunca havia considerado. Pai, por que nunca me levou no médico dos sentimentos? Perguntou Gabriel após a primeira sessão. Médico dos sentimentos? Perguntou Ricardo confuso. A doutora Ana. Ela disse que é normal sentir tristeza quando pessoas importantes vão embora, e que posso falar sobre minha mãe sem deixar você triste. Ricardo percebeu que, em sua tentativa de proteger Gabriel da dor, havia impedido que ele processasse adequadamente a perda da mãe. Gabriel, você pode falar sobre sua mãe sempre que quiser. Ela era uma pessoa muito especial, e é bom lembrar dela. A tia Lúcia disse que amor não acaba quando alguém vai embora. Fica guardado no coração, disse Gabriel. Tia Lúcia tem razão. Então eu posso amar minha mãe e a tia Lúcia ao mesmo tempo? Pode sim, filho. O coração tem espaço para muito amor. Essa conversa marcou um turning point na relação entre Ricardo e Gabriel. Pela primeira vez, eles conseguiram falar abertamente sobre Marina, sobre saudade, sobre como era normal sentir tristeza às vezes. Lúcia observou essas mudanças com satisfação, mas também com crescente preocupação sobre seu próprio papel na família. Uma noite, enquanto Gabriel dormia, ela conversou com Ricardo sobre suas inquietações. Seu Ricardo, preciso falar sobre uma coisa que me preocupa, disse ela. Pode falar. Gabriel está se apegando muito a mim, e eu a ele. Tenho medo de que, se algo der errado, ele sofra ainda mais. Por que daria errado? Porque nossa situação é complicada. Eu não sou realmente parte da família, mas também não sou apenas funcionária. Gabriel não entende essas nuances, e nem sei se é bom para ele entender. Ricardo refletiu sobre as palavras dela. Lúcia, o que você gostaria que nossa situação fosse? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Se você pudesse definir exatamente qual seria seu papel na nossa vida, como seria? Lúcia ficou em silêncio por um momento longo. Eu gostaria de ser alguém que Gabriel pode contar para sempre. Alguém que ele sabe que nunca vai abandoná-lo. Alguém que você confia completamente para ajudar a criá-lo, disse ela finalmente. Então é isso que você é, respondeu Ricardo simplesmente. Mas é tão simples assim? Por que não pode ser? Lúcia sorriu, mas ainda parecia preocupada. E as outras pessoas? Sua família, seus amigos, a sociedade? Lúcia, nos últimos dias aprendi que a opinião das outras pessoas não faz Gabriel dormir melhor à noite.
Não faz ele rir durante o dia. Não o ajuda quando está triste ou assustado. Mas pode afetar seu trabalho, seu futuro. Pode. Mas eu construo outro trabalho, outro futuro. Gabriel, eu não posso construir outro. Naquela mesma semana, Ricardo teve que tomar decisões difíceis. Com a saída de Henrique, precisou reestruturar a empresa, cortar custos e até vender alguns bens para manter o negócio funcionando. Gabriel, percebendo as mudanças, ficou preocupado. Pai, vamos ter que vender nossa casa? Perguntou ele. Talvez tenhamos que nos mudar para uma casa menor, Gabriel. Você ficaria muito chateado? Respondeu Ricardo honestamente. Gabriel refletiu seriamente. A tia Lúcia vai continuar morando com a gente? Se ela quiser, sim. Então não me importo. Casa pequena igual da tia Lúcia também pode ser feliz. A resposta de Gabriel fez Ricardo perceber como suas prioridades haviam mudado completamente. 6 meses antes, a ideia de reduzir o padrão de vida o apavoraria. Agora parecia um preço pequeno a pagar pela harmonia familiar que havia encontrado. Mas as mudanças não foram apenas financeiras. Uma tarde, Ricardo estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Ricardo, aqui é a Fernanda. Lembra de mim? Disse a voz no telefone. Fernanda era uma das 3 modelos da festa desastrosa. Claro, Fernanda. Como está? Estou bem. Na verdade, estou ligando porque soube pelos jornais que você está passando por algumas dificuldades nos negócios. Ricardo se surpreendeu. Não sabia que sua situação havia virado notícia. Estou resolvendo algumas questões, mas nada que não se resolva, respondeu ele cautelosamente. Ricardo, posso ser direta? Eu acho que você cometeu um erro naquela noite e acho que ainda dá tempo de consertar. Como assim? Você escolheu uma faxineira sobre mulheres que poderiam realmente ajudar sua imagem social e profissional. E olha no que deu. Você perdeu investidores, clientes, está com a reputação arranhada. Ricardo sentiu o sangue ferver. Fernanda, eu não escolhi uma faxineira. Escolhi escutar meu filho. Ricardo, seu filho tem 7 anos. Ele não entende as complexidades da vida adulta. Você que deve guiá-lo, não o contrário. Meu filho entende perfeitamente o que é importante na vida. Talvez melhor do que eu. Isso é romântico, Ricardo, mas não é prático. Você precisa pensar no futuro de Gabriel, na educação dele, nas oportunidades que ele vai ter. Tudo isso depende da sua posição social. Gabriel está feliz, saudável e seguro. Isso é o que importa. Hoje está. Mas e amanhã? E quando ele crescer e descobrir que poderia ter tido uma vida melhor se você tivesse feito escolhas mais sensatas? A pergunta plantou uma semente de dúvida na mente de Ricardo. E se Fernanda tivesse razão? E se ele estivesse prejudicando o futuro de Gabriel por conta de uma decisão emocional? Fernanda, obrigado pela preocupação, mas estou satisfeito com minhas escolhas. Pense no que eu disse, Ricardo. Ainda há tempo para mudar de ideia. Depois de desligar, Ricardo ficou inquieto. Será que estava sendo irresponsável? Será que estava colocando os sentimentos de Gabriel acima do que seria melhor para ele no longo prazo? Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Gabriel e Lúcia organizando um álbum de fotos. Pai, vem ver, chamou Gabriel animado. A tia Lúcia trouxe fotos da Colômbia. Ricardo se aproximou e viu fotografias de paisagens montanhosas, cidades coloridas e pessoas sorridentes. Essa era a escola onde eu trabalhava, disse Lúcia, apontando para uma foto de um prédio simples cercado por crianças uniformizadas. E esses eram alguns dos meus alunos. Eles parecem felizes, comentou Gabriel. Eram. Mesmo com poucos recursos, era uma escola cheia de alegria, disse Lúcia com nostalgia na voz. Tia Lúcia, por que você não voltou para ser professora aqui no Brasil? Perguntou Gabriel. Porque meus diplomas não valem aqui, meu amor. Teria que estudar tudo de novo, fazer novas provas, e isso custa muito dinheiro. Mas você é inteligente, protestou Gabriel. Obrigada, Gabriel. Mas às vezes ser inteligente não é suficiente. Ricardo observou a conversa com sentimentos conflituosos. Lúcia claramente tinha qualificações e sonhos que iam muito além de cuidar de Gabriel.
Seria justo mantê-la numa posição que limitava seu potencial? Lúcia, disse ele, você gostaria de voltar a ser professora? Claro que sim, mas como disse, é complicado. E se eu ajudasse com os custos da revalidação do diploma? Lúcia o olhou surpresa. Seu Ricardo, o senhor não precisa... Não é sobre precisar. É sobre permitir que você realize seus sonhos enquanto cuida de Gabriel. Mas isso custaria muito dinheiro. E com as dificuldades que o senhor está enfrentando... Lúcia, investir em você é investir em Gabriel. Se você for professora, pode até ajudar na educação dele de forma mais completa. Gabriel aplaudiu animado. Tia Lúcia, professora. Posso chamar você de professora Lúcia? Devagar, meu amor. Ainda teria que estudar muito, disse ela, mas os olhos brilhavam de esperança. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Ricardo e Lúcia conversaram mais detalhadamente sobre a possibilidade. Seu Ricardo, tenho que ser honesta. Se eu voltar a dar aulas, talvez não tenha tanto tempo para Gabriel quanto tenho agora, disse ela. E isso seria ruim? Não sei. Gabriel está numa fase em que precisa de muita atenção e carinho. Lúcia, Gabriel precisa ver exemplos de pessoas realizando seus sonhos. Isso também é importante para a formação dele. O senhor tem certeza disso? Tenho. E tenho certeza de que, mesmo trabalhando como professora, você ainda seria uma figura materna importante para ele. Materna? Repetiu Lúcia, surpreendida com a palavra. Ricardo percebeu que havia usado um termo mais carregado do que pretendia. Desculpe, eu quis dizer-se uma figura importante, uma cuidadora especial. Não precisa se desculpar. Eu entendi o que quis dizer, disse Lúcia gentilmente. E admito que também vejo Gabriel como um filho. Mesmo sabendo que ele não é seu filho biológico. Seu Ricardo, amor não tem nada a ver com biologia. Tem a ver com conexão, cuidado, preocupação genuína com o bem-estar da criança. É assim que você se sente em relação a Gabriel? É assim que me sinto há meses, admitiu ela. E eu, como me vê nessa equação? A pergunta pegou Lúcia desprevenida. Ela ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Vejo o Senhor como o pai de Gabriel, como o meu patrão, como alguém que estou aprendendo a respeitar e a gostar. Gostar? Como pessoa, quero dizer. O senhor mudou muito desde aquela primeira noite. Está mais presente, mais carinhoso com Gabriel. É bom ver isso. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Não conseguia definir exatamente o que era, mas a aprovação de Lúcia parecia importante para ele. Lúcia, posso fazer uma confissão? Pode. Desde que você chegou na nossa vida, sinto que nossa casa finalmente voltou a ser um lar. Não apenas para Gabriel, mas para mim também. Lúcia corou levemente. Fico feliz em saber disso. Você também sente que encontrou um lar aqui? Sinto, admitiu ela. Pela primeira vez desde que cheguei ao Brasil, sinto que pertenço a algum lugar. Naquele momento, ambos perceberam que a conversa havia tomado um rumo mais íntimo do que esperavam. Havia uma tensão no ar, uma conexão que ia além de suas respectivas relações com Gabriel. Acho melhor irmos dormir, disse Lúcia, levantando-se rapidamente. Amanhã Gabriel tem escola cedo. Claro. Boa noite, Lúcia. Boa noite, seu Ricardo. Mas depois que ela saiu, Ricardo ficou acordado por horas refletindo sobre seus sentimentos. Quando havia começado a ver Lúcia, não apenas como cuidadora de Gabriel, mas como mulher, e mais importante, seria apropriado ter esses sentimentos? Enquanto isso, Lúcia também estava acordada em seu quarto pensando nas mesmas questões. Desde a perda de seus filhos e a vinda para o Brasil, havia se convencido de que romance não fazia mais parte de sua vida. Seu coração havia se fechado para essas possibilidades. Mas Ricardo havia mudado tanto nas últimas semanas. O homem arrogante e distante da primeira noite havia se transformado em um pai presente e carinhoso. E ela não conseguia negar que sentia uma atração crescente por essa versão melhor de Ricardo. O problema é que Gabriel estava no meio de tudo isso. Qualquer complicação romântica entre ela e Ricardo poderia afetar a criança. E Lúcia não estava disposta a arriscar o bem-estar de Gabriel
por seus próprios sentimentos. Na manhã seguinte, ambos agiram como se nada tivesse acontecido. Mas Gabriel, com a intuição das crianças, percebeu que algo havia mudado. "Pai, você gosta da tia Lúcia?" perguntou ele durante o café da manhã. "Claro que gosto, Gabriel. Ela cuida muito bem de você", respondeu Ricardo, evitando o olhar de Lúcia. "Não, pai. Gosta igual homem gosta de mulher." A pergunta direta fez ambos os adultos ficarem sem reação. "Gabriel, por que está perguntando isso?" disse Lúcia, tentando desviar o assunto. "Porque vocês ficam olhando um para o outro igual o tio Bruno olhava para a tia Sandra antes de casarem", respondeu Gabriel, com a lógica simples das crianças. Ricardo se lembrou do irmão mais novo, que havia se casado no ano anterior. "Gabriel, tia Lúcia e eu somos apenas amigos", disse Ricardo. "Mas poderiam ser mais que amigos?" A pergunta ficou no ar, sem resposta dos adultos. "Gabriel, termine seu cereal. Vamos nos atrasar para a escola", disse Lúcia, claramente desconfortável. No caminho para a escola, Gabriel voltou ao assunto. "Tia Lúcia, se você casasse com meu pai, aí você seria minha mãe de verdade?" Lúcia quase bateu o carro de susto. "Gabriel, seu pai e eu não vamos nos casar", disse ela firmemente. "Por que não? Vocês se gostam. Eu gosto dos dois. Seria perfeito." "Porque a vida não é tão simples assim, meu amor." "Deveria ser", murmurou Gabriel. Quando voltaram para casa após deixar Gabriel na escola, Ricardo e Lúcia finalmente tiveram a conversa que vinham evitando. "Precisamos conversar sobre o que Gabriel disse", começou Ricardo. "Concordo. Ele está criando expectativas que não podemos atender." "Por que não podemos?" A pergunta surpreendeu Lúcia. "Como assim, por que não podemos? Por que seria tão impossível nós tentarmos algo além da amizade?" Lúcia o olhou incrédula. "Seu Ricardo, o senhor está falando sério?" "Estou. Lúcia, não consigo negar que desenvolvi sentimentos por você. E acredito que você também sente algo por mim. Mesmo que eu sentisse, isso não importa." "Por que não?" "Porque somos de mundos completamente diferentes. Porque começamos como patrão e empregada. Porque Gabriel precisa de estabilidade, não de complicações românticas dos adultos. Lúcia, Gabriel quer que sejamos uma família. Ele mesmo sugeriu isso várias vezes. Gabriel tem 7 anos. Ele não entende as complicações que isso traria." "Que complicações?" Lúcia parou, tentando organizar os pensamentos. "E se não der certo? E se tentarmos um relacionamento e depois terminarmos? Gabriel já perdeu a mãe biológica, foi abandonado por várias babás e agora se apegou tanto a mim. Se eu sair da vida dele por conta de problemas românticos nossos, ele pode ficar traumatizado para sempre." Ricardo entendeu o ponto dela. "Você tem razão sobre isso. Mas e se der certo? Como podemos ter certeza?" "Não podemos, mas podemos tentar descobrir." Lúcia balançou a cabeça. "É muito arriscado, seu Ricardo, para Gabriel e para mim." "Para você? Como assim?" "Porque eu já me apeguei demais a vocês dois. Se tiver que ir embora, vai doer mais do que posso suportar. Já perdi filhos uma vez. Não sei se conseguiria perder Gabriel também." Ricardo percebeu que havia subestimado a vulnerabilidade emocional de Lúcia. Para ela, Gabriel representava uma segunda chance de ser mãe, e a possibilidade de perder isso era aterrorizante. "Lúcia, e se prometêssemos que, independente de qualquer coisa que aconteça entre nós, você sempre fará parte da vida de Gabriel?" "Como pode prometer uma coisa dessas? Porque Gabriel precisa de você, e eu também reconheço isso." "Seu Ricardo, preciso pensar sobre isso tudo." "Quanto tempo você precisa?" "Não sei. Talvez seja melhor mantermos distância emocional por um tempo, até eu conseguir organizar meus sentimentos." "Você quer parar de trabalhar aqui?" "Não", respondeu ela rapidamente. "Não posso abandonar Gabriel, mas talvez devêssemos ser mais profissionais." Ricardo concordou, embora soubesse que seria difícil ignorar os sentimentos que haviam surgido entre eles. Nos dias seguintes, tentaram manter uma relação estritamente profissional, mas Gabriel percebeu imediatamente a mudança. "Por que vocês estão sendo esquisitos?" perguntou ele durante o jantar. "Não estamos sendo esquisitos, Gabriel.
respondeu Ricardo. Estão sim. A tia Lúcia não fica mais conversando com você depois que eu vou dormir. E você não sorri mais quando fala com ela. A observação de Gabriel foi um choque para ambos. Não haviam percebido que suas tentativas de manter distância estavam afetando o ambiente familiar que tanto haviam lutado para construir. Gabriel, às vezes os adultos precisam resolver algumas questões, explicou Lúcia. Que questões? Questões de adultos, respondeu Ricardo sem convicção. Isso não é resposta, protestou Gabriel. Vocês sempre me dizem para ser sincero e falar sobre meus sentimentos. Por que vocês não fazem a mesma coisa? A pergunta os deixou sem resposta. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eles finalmente tiveram uma conversa honesta. Gabriel tem razão, disse Ricardo. Estamos sendo hipócritas ao pedir honestidade emocional dele e esconder nossos próprios sentimentos. Mas nossos sentimentos são complicados. Todos os sentimentos são complicados, Lúcia. Até os de Gabriel. Ela suspirou. Seu Ricardo, posso confessar uma coisa? Pode. Tenho medo de me permitir amar vocês completamente, porque sei como é doloroso perder quem amamos. E eu tenho medo de amar de novo, porque não quero que Gabriel passe pela dor de perder outra figura materna se as coisas não derem certo. Ambos ficaram em silêncio, reconhecendo que seus medos eram legítimos, mas também que estavam impedindo algo potencialmente belo de acontecer. O que fazemos então? Perguntou Lúcia. Que tal se tentássemos aos poucos, sem pressão, sem expectativas grandes, apenas vendo onde isso nos leva? E Gabriel? Gabriel já vê a gente como família. Talvez ele esteja certo e nós é que estamos complicando as coisas. Lúcia considerou a proposta. Teria que ser muito devagar, e Gabriel teria que ser sempre a prioridade. Concordo completamente. E se percebermos que não está funcionando, paramos imediatamente. Claro. E você promete que, aconteça o que acontecer, não vai me afastar de Gabriel? Prometo. Eles selaram o acordo com um aperto de mãos, mas ambos sentiram que havia algo muito mais profundo acontecendo entre eles. A partir daquele dia, permitiram que a relação fluísse naturalmente. Não forçaram momentos românticos, mas também não resistiram quando surgiam naturalmente. Gabriel percebeu a mudança imediatamente e ficou radiante. Agora vocês estão normais de novo, declarou ele. E realmente estavam. A tensão artificial havia desaparecido e a casa voltou a ter a harmonia que haviam construído. Algumas semanas depois, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Ricardo, aqui é o Marcos Pereira, da Educação Internacional. Marcos era um empresário que Ricardo conhecia vagamente do meio educacional. Olá, Marcos. Como posso ajudá-lo? Na verdade, eu que posso ajudar você. Soube que está passando por algumas dificuldades financeiras. Estou reestruturando alguns investimentos, mas nada grave, respondeu Ricardo cautelosamente. Ricardo, vou ser direto. Tenho uma proposta de parceria que pode resolver todos os seus problemas. Estou montando uma rede de escolas de elite no interior e preciso de alguém com seu perfil para tocar o projeto em São Paulo. Que tipo de parceria? Investimento conjunto, gestão compartilhada, lucros divididos. É um projeto de 20 milhões de reais, com retorno garantido em 2 anos. Ricardo sentiu o coração acelerar. Era exatamente o tipo de oportunidade que precisava para recuperar sua posição financeira. Parece interessante. Podemos marcar uma reunião? Claro, mas há uma condição. Qual? Preciso ter certeza de que você é o perfil certo para representar nossas escolas. Nossos clientes são famílias tradicionais, conservadoras, que valorizam estabilidade familiar e valores consolidados. Ricardo sentiu um frio na barriga. E soube que você está numa situação um pouco não convencional em casa. Uma faxineira estrangeira cuidando do seu filho, rumores de relacionamento inadequado. Marcos, isso são apenas boatos. Talvez sejam, mas no nosso negócio, aparências importam. Você entende, né? Entendo. Então, se você resolver essa situação, podemos conversar sobre a parceria. Caso contrário, vou ter que procurar outro parceiro. Depois de desligar,
Ricardo ficou parado por longos minutos processando a proposta. 20 milhões de reais. Estabilidade financeira garantida. O futuro de Gabriel assegurado. Mas a que custo? Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Gabriel e Lúcia montando um quebra-cabeças na sala. A cena doméstica, que alguns meses antes o incomodaria, agora o tranquilizava. "Pai, vem ajudar a gente", chamou Gabriel. Ricardo se sentou ao lado deles e tentou se concentrar no quebra-cabeças, mas sua mente estava na proposta de Marcos. "Seu Ricardo, está tudo bem?", perguntou Lúcia, percebendo sua distração. "Estou sim. Só pensando em alguns projetos do trabalho." Mas não estava bem. Pela primeira vez em semanas, voltou a questionar se havia feito as escolhas certas. 20 milhões de reais era dinheiro suficiente para garantir o futuro de Gabriel, para pagar as melhores escolas, as melhores universidades. E tudo o que precisava fazer era abrir mão de Lúcia. Naquela noite, ficou acordado até tarde, dividido entre o coração e a razão. Por um lado, Gabriel estava feliz. Ele estava feliz, e eles haviam construído algo especial. Por outro, estava arriscando o futuro financeiro do filho por conta de sentimentos que talvez fossem temporários. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Ia investigar melhor a proposta de Marcos antes de tomar qualquer atitude drástica. Marcou uma reunião e ouviu todos os detalhes do projeto. Era realmente uma oportunidade incrível, mas as condições eram claras. Precisava projetar uma imagem de família tradicional e estável. "Ricardo, você é um empresário competente, mas precisamos de alguém que nossa clientela possa respeitar e admirar", explicou Marcos. "Uma das suas concorrentes é casada com uma empresária de sucesso, tem filhos exemplares, participam de obras de caridade. É esse o perfil que precisamos." "E se eu me casar nos próximos meses?", perguntou Ricardo, tentando ganhar tempo. "Com a faxineira colombiana?", perguntou Marcos com uma risada sarcástica. "Com uma mulher adequada", corrigiu Ricardo, sentindo-se sujo por negar Lúcia. "Aí sim poderíamos conversar, mas teria que ser rápido e teria que ser convincente." Ricardo saiu da reunião ainda mais confuso. Tecnicamente, poderia se casar com Fernanda ou uma das outras modelos rapidamente, garantir o negócio e manter Lúcia como cuidadora de Gabriel discretamente. Mas sabia que isso seria uma traição a tudo o que haviam construído. Quando chegou em casa, encontrou Lúcia ensinando Gabriel a cozinhar um prato colombiano. "Pai, a tia Lúcia está me ensinando a fazer arepa", anunciou Gabriel, coberto de farinha. "Que bom, filho", respondeu Ricardo, tentando soar animado. Durante o jantar, Gabriel tagarelou sobre tudo o que havia aprendido na cozinha, e Lúcia sorriu orgulhosa, vendo-o tão animado. "Tia Lúcia, quando eu crescer, posso visitar a Colômbia?", perguntou Gabriel. "Claro que pode, meu amor. Vou te mostrar as montanhas onde nasci." "E você, pai, também quer conhecer?", Ricardo olhou para Lúcia e viu esperança em seus olhos. "Claro, Gabriel. Seria ótimo conhecer a terra da tia Lúcia." Mas enquanto dizia isso, uma voz em sua cabeça perguntava se realmente seria possível. Se ele aceitasse a proposta de Marcos, teria que esconder Lúcia do mundo, tratá-la como empregada publicamente. Seria justo com ela? Naquela noite, Lúcia notou seu comportamento estranho. "Seu Ricardo, posso perguntar o que está acontecendo?", disse ela. "Desde ontem você parece preocupado." Ricardo hesitou. "Deveria contar sobre a proposta de Marcos?" "É só trabalho, Lúcia. Nada que você precisa se preocupar." "Tem certeza? Porque se for algo que pode afetar Gabriel, não vai afetar Gabriel", mentiu ele. Mas Lúcia não se convenceu. Conhecia Ricardo bem o suficiente para saber quando ele estava escondendo algo importante. No dia seguinte, enquanto Gabriel estava na escola, ela decidiu abordar o assunto diretamente. "Seu Ricardo, precisa me contar o que está acontecendo. Gabriel também percebeu que você está diferente e está começando a ficar ansioso." Ricardo percebeu que não conseguiria esconder a situação por muito tempo. Gabriel realmente tinha uma intuição apurada para tensões familiares. "Está bem, vou contar. Mas prometa que não vai tomar nenhuma decisão precipitada." "Prometo."
Ricardo contou sobre a proposta de Marcos, sobre a oportunidade financeira e sobre as condições impostas. Lúcia ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Entendo, disse ela finalmente. Lúcia, eu não disse que vou aceitar, mas deveria. O quê? Seu Ricardo, isso é exatamente o que eu temia, que nossa proximidade atrapalhasse suas oportunidades profissionais. Lúcia, não é bem assim. É sim. Você está tendo que escolher entre estabilidade financeira para Gabriel e me manter aqui. Não é uma escolha justa, mas é uma escolha que quero fazer. E se arrepender depois? E se Gabriel crescer e descobrir que abriu mão de oportunidades por minha causa? Ricardo não tinha resposta para isso. Lúcia, o que você está sugerindo? Que você aceite a proposta. Case com uma das mulheres que Marcos aprovar. E eu? Eu posso continuar cuidando de Gabriel discretamente, como empregada escondida, se for necessário. Lúcia, isso é absurdo. Você merece muito mais que isso. Eu mereço o que conseguir conquistar. E se cuidar de Gabriel, mesmo nessas condições, for o que posso ter, já é mais do que esperava quando cheguei ao Brasil. Ricardo ficou chocado com a resignação dela. Lúcia, você não pode falar sério. Estou falando muito sério. Seu Ricardo, essa oportunidade pode garantir o futuro de Gabriel. Eu posso aceitar ficar nas sombras, se isso significar que ele terá tudo o que precisa. E seus sentimentos? Nossos sentimentos? Sentimentos são luxo que pessoas como eu não podem se dar. Pessoas como você? Pessoas sem dinheiro, sem status, sem documentos que validem sua educação. Pessoas que dependem da boa vontade dos outros para sobreviver. Ricardo percebeu que Lúcia havia voltado à mentalidade que tinha quando chegou, de alguém que não se achava merecedora de felicidade plena. Lúcia, isso não é verdade. Você não é menos que ninguém. Seu Ricardo, seja realista. Se você aparecer em eventos sociais comigo ao seu lado, as pessoas vão falar. Se você me apresentar como namorada ou esposa, vão questionar suas capacidades como empresário. É assim que o mundo funciona. E se eu não quiser que o mundo funcione assim? Então você vai ficar de fora dele. E Gabriel também. A conversa foi interrompida pela chegada de Gabriel da escola. Oi, família! Gritou ele entrando correndo. A palavra família ecoou pelo ambiente tenso, lembrando ambos do que estava em jogo. Durante o resto da tarde, tentaram agir normalmente na frente de Gabriel, mas a tensão era palpável. À noite, depois que Gabriel dormiu, retomaram a conversa. Lúcia, não posso aceitar sua proposta de ficar nas sombras. Não é justo comigo, com você, nem com Gabriel. Então o que propõe? Não sei ainda. Mas tem que existir uma terceira opção. Qual? Talvez eu possa encontrar outros investidores, outras oportunidades que não exijam que eu negue quem vocês são na minha vida. E se não encontrar? Aí eu escolho vocês em vez do dinheiro. Lúcia balançou a cabeça. Seu Ricardo, você não pode tomar essa decisão pelo Gabriel. Ele merece ter todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. Gabriel merece ser feliz. E ele é feliz conosco. Hoje é. Mas e amanhã? E quando ele for adolescente e perceber que não pode frequentar certos lugares, conhecer certas pessoas, ter certas experiências porque o pai escolheu uma faxineira sobre a estabilidade financeira? Lúcia, para de se diminuir assim. Não estou me diminuindo. Estou sendo realista sobre minha posição na sociedade. Ricardo ficou frustrado. Como convencer Lúcia de que ela valia mais do que pensava se ela mesma não acreditava nisso? Lúcia, posso fazer uma pergunta? Pode. Você me ama? A pergunta direta a pegou desprevenida. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Isso importa? Importa para mim. Por quê? Porque se você me ama, e eu amo você, e Gabriel nos ama, então talvez isso seja mais importante que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Lúcia começou a chorar. Seu Ricardo, claro que amo você. E amo Gabriel mais que minha própria vida. Mas justamente por isso não posso permitir que meus sentimentos prejudiquem o futuro dele.
E se estivermos errados sobre o que é melhor para Gabriel? E se ele não quiser dinheiro e status, mas sim uma família que se ama de verdade? E se ele quiser as duas coisas? E se for possível dar a ele amor e estabilidade financeira? Casando com alguém que não amo? Se for necessário. Ricardo percebeu que haviam chegado a um impasse. Lúcia estava disposta a se sacrificar pelo bem de Gabriel, mas ele não conseguia aceitar que esse fosse o único caminho. Lúcia, me dá uma semana para pensar em alternativas? Uma semana para quê? Para ver se consigo encontrar outros investidores, outras oportunidades, outras saídas. E se não encontrar? Aí conversamos novamente. Lúcia concordou, mas Ricardo percebeu que ela já havia se resignado ao que considerava inevitável. Nos dias seguintes, Ricardo trabalhou incansavelmente para encontrar alternativas. Ligou para todos os contatos que tinha, pesquisou outras oportunidades de investimento, até considerou vender alguns bens para conseguir capital próprio. Mas nada se comparava à oferta de Marcos em termos de retorno e estabilidade. Gabriel, percebendo a tensão crescente em casa, começou a fazer perguntas mais diretas. Pai, a tia Lúcia vai embora de novo? Perguntou numa manhã. Por que está perguntando isso, Gabriel? Porque vocês estão tristes, igual estavam antes dela ir embora da primeira vez. Ninguém vai embora, Gabriel. Promete? Ricardo olhou para o filho e não conseguiu mentir. Gabriel, às vezes os adultos têm que tomar decisões difíceis, mas prometo que vou fazer tudo o que puder para manter nossa família junta. Nossa família? Perguntou Gabriel, os olhos brilhando. Sim, nossa família. Você, eu e a tia Lúcia. Gabriel sorriu, mas Ricardo percebeu que estava fazendo uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. No final da semana, Ricardo havia esgotado todas as opções que conseguiu imaginar. Nenhuma oferecia a mesma segurança financeira que a proposta de Marcos. Na sexta-feira à noite, Lúcia o encontrou no escritório, rodeado de papéis e planilhas. Encontrou alguma alternativa? Perguntou ela gentilmente. Algumas possibilidades, mas nada concreto, admitiu ele. Seu Ricardo, posso sugerir uma coisa? Pode. Que tal marcar uma reunião com Marcos para segunda-feira? Para dizer que aceita a proposta? Lúcia, e eu posso começar a procurar outro emprego, algo que me permita continuar vendo Gabriel de vez em quando, mas sem comprometer sua nova imagem. Não quero que você procure outro emprego, mas talvez seja o melhor para todos. Ricardo se levantou da cadeira e foi até ela. Lúcia, olha para mim, disse ele, segurando seu rosto entre as mãos. Eu te amo. Amo você como mulher, como pessoa, como parte da minha família, e não vou desistir de você por causa de dinheiro. Mesmo que isso signifique menos oportunidades para Gabriel? Gabriel vai ter outras oportunidades, mas ele nunca vai ter outra mãe como você. Eu não sou mãe dele. É sim. Em todos os sentidos que importam, você é. Lúcia começou a chorar novamente. Seu Ricardo, tenho tanto medo de que se arrependa dessa decisão. E eu tenho medo de me arrepender se não fizer essa escolha. Eles se abraçaram e pela primeira vez em uma semana, ambos sentiram um pouco de paz. Então o que fazemos? Perguntou Lúcia. Fazemos o que Gabriel disse desde o começo. Somos uma família de verdade. E Marcos? Marcos vai ter que encontrar outro parceiro. E o dinheiro? A gente consegue o dinheiro de outras formas. Mas amor como o nosso não se encontra em qualquer lugar. No sábado de manhã, Ricardo ligou para Marcos e recusou a proposta. Tem certeza, Ricardo? É muito dinheiro para jogar fora por causa de uma caprichosa emocional. Tenho absoluta certeza, Marcos. E não é capricho emocional. É uma decisão de vida. Você vai se arrepender. Talvez. Mas vou me arrepender fazendo o que acredito ser certo. Depois de desligar, Ricardo se sentiu mais leve do que havia se sentido em meses. Encontrou Gabriel e Lúcia no jardim brincando com uma bola. Pai, vem brincar com a gente, chamou Gabriel. Ricardo se juntou a eles e pela primeira vez em semanas conseguiu se divertir de verdade. Pai, você parece mais feliz hoje, observou Gabriel. Estou mesmo, filho. Por quê? Porque tomei uma decisão importante. Qual?
Ricardo olhou para Lúcia, que o observava com expectativa. Decidi que nossa família é mais importante que qualquer negócio. Gabriel pulou de alegria. Isso quer dizer que a tia Lúcia vai ficar para sempre? Se ela quiser, sim. Gabriel correu para abraçar Lúcia. Você quer ficar para sempre, tia Lúcia? Quero, meu amor. Para sempre. Naquele momento, os três tiveram a certeza de que haviam feito a escolha certa. Talvez não fosse a escolha mais fácil, mas era a escolha do amor. E como Gabriel havia dito várias vezes, amor verdadeiro não se abandona por causa de dinheiro. Algumas semanas depois, Ricardo estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Ricardo, aqui é a Helena Monteiro, da Fundação Educacional Brasileira. Ricardo conhecia a Helena vagamente do meio educacional. Era uma mulher respeitada, conhecida por seu trabalho com educação inclusiva. Olá, Helena, como posso ajudá-la? Na verdade, eu que posso ajudar você. Soube que recusou a proposta do Marcos Pereira. Soube bem, e soube também sobre sua situação familiar, que contratou uma educadora colombiana para cuidar do seu filho. Ricardo se preparou para outra conversa sobre adequação social. É verdade. Que bom. Preciso de alguém exatamente com seu perfil. Como assim? Estou montando um projeto de escolas bilíngues que valorizam diversidade cultural e inclusão social. Preciso de um parceiro que entenda que educação de qualidade não tem a ver com preconceitos, mas sim com competência e dedicação. Ricardo ficou surpreso. Continue. O projeto envolve 15 milhões de reais de investimento público e privado. Já temos autorização do governo e apoio de organizações internacionais. Mas precisamos de alguém que realmente acredite nos valores que defendemos. E que valores são esses? Respeito à diversidade, valorização de profissionais competentes independente de sua origem e foco no desenvolvimento integral das crianças, não apenas no status social das famílias. Ricardo mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Helena, isso parece bom demais para ser verdade. Ricardo, sua história chegou até mim através de alguns educadores que conhecem o trabalho da Lúcia Montoya. Ela tem uma reputação excelente entre os profissionais da área. E soube que você abriu mão de uma oportunidade financeira para não abrir mão dela. Como soube disso? O mundo da educação é pequeno e pessoas com princípios são raras. Por isso quero você como parceiro. Posso pensar na proposta? Claro, mas não demore muito. Outras pessoas também estão interessadas. Depois de desligar, Ricardo ficou parado por vários minutos, processando o que havia acontecido. Seria possível que sua decisão de seguir o coração tivesse aberto uma porta ainda melhor? Quando chegou em casa e contou para Lúcia e Gabriel sobre a ligação, ambos ficaram eufóricos. Pai, isso quer dizer que você não vai ficar sem dinheiro por nossa causa? Perguntou Gabriel. Primeiro, Gabriel, nunca foi por causa de vocês. Foi uma escolha que fiz porque amo vocês. Segundo, parece que pode ter oportunidades melhores esperando por nós. E a tia Lúcia, ela pode trabalhar nas escolas novas? Perguntou Gabriel. Ricardo olhou para Lúcia. Seria interessada? Claro que sim, respondeu ela, os olhos brilhando de animação. Trabalhar com educação bilíngue e inclusiva seria um sonho realizado. Então acho que temos um plano. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Ricardo e Lúcia conversaram sobre o futuro. Seu Ricardo, não consigo acreditar que tudo está se resolvendo dessa forma, disse ela. Lúcia, posso confessar uma coisa? Também não consigo, mas estou começando a acreditar que quando fazemos as escolhas certas pelos motivos certos, o universo conspira a nosso favor. Você realmente acredita nisso? Acredito. E sabe o que mais acredito? O quê? Que chegou a hora de pararmos de ter medo de ser felizes. Lúcia sorriu. E como fazemos isso? Ricardo se ajoelhou na frente dela. Lúcia Montoya, você quer se casar comigo? Lúcia ficou em choque. Seu Ricardo, você tem certeza? Tenho. Quero que você seja oficialmente minha esposa e mãe do Gabriel. Quero que construamos uma família de verdade, sem medo, sem vergonha, sem esconder nosso amor do mundo. Lúcia começou a chorar de emoção. Sim,
Claro que sim. Eles se beijaram. E pela primeira vez desde que se conheceram, ambos sentiram que o futuro estava cheio de possibilidades infinitas. Na manhã seguinte, Gabriel encontrou os dois fazendo café da manhã juntos, sorridentes e radiantes. Aconteceu alguma coisa boa? Perguntou ele, percebendo a mudança no ambiente. Gabriel, disse Ricardo, que tal se a tia Lúcia virasse oficialmente sua mãe? Gabriel ficou confuso por um momento. Como assim oficialmente? Nós vamos nos casar, explicou Lúcia. Se você concordar, claro. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois explodiu em alegria. Sério? Vocês vão se casar de verdade? Gritou ele, pulando. De verdade, confirmou Ricardo. E eu posso chamar a tia Lúcia de mãe? Pode chamar como quiser, meu amor, respondeu Lúcia, abraçando-o. Então vou chamar de Mãe Lúcia, decidiu Gabriel. A família se abraçou e todos souberam que haviam encontrado o que sempre procuraram. Um lar construído sobre amor verdadeiro e escolhas corajosas. 6 meses depois, Ricardo e Lúcia se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante. Gabriel foi o pajem, orgulhoso de finalmente ter a família completa que sempre desejou. A escola bilíngue se tornou um sucesso, valorizando educadores de todas as nacionalidades e oferecendo um ambiente verdadeiramente inclusivo. Lúcia se tornou diretora pedagógica, realizando seu sonho profissional. E Gabriel cresceu numa casa cheia de amor, aprendendo que família não tem a ver com origem ou status social, mas sim com pessoas que escolhem se amar e cuidar umas das outras todos os dias. Na noite do casamento, enquanto Gabriel dormia em seu quarto, Ricardo e Lúcia conversaram sobre tudo o que haviam passado juntos. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Lúcia. Me arrependo de ter demorado tanto para entender que o amor é sempre a escolha certa, respondeu Ricardo. Mesmo que tivesse dado errado, mesmo que tivéssemos perdido dinheiro, oportunidades. Lúcia, sem amor, todo o dinheiro do mundo não serve para nada. E com amor, qualquer obstáculo pode ser superado. Gabriel tinha razão desde o começo, não tinha? Tinha. Crianças sabem coisas que nós adultos esquecemos no caminho. Que coisas? Que amor verdadeiro reconhece amor verdadeiro. Que família é quem cuida da gente com carinho. E que não importa o que o mundo acha, se estamos fazendo a coisa certa. Eles se abraçaram, gratos por terem tido a coragem de seguir o coração, mesmo quando todo mundo dizia que estavam errados. E quando Gabriel acordou na manhã seguinte e correu para abraçar seus pais, todos souberam que haviam tomado as decisões certas. Porque no final das contas, como Gabriel havia dito tantas vezes, o que importa não é o que temos, mas quem amamos. E eles tinham uns aos outros para sempre. Fim da história. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Será que Ricardo tomou a decisão certa ao escolher o amor verdadeiro em vez do dinheiro e do status social? Conte para a gente nos comentários qual parte mais te emocionou e se você acredita que o amor sempre vence no final. Não esqueça de deixar seu like para apoiar nosso canal e se inscrever para não perder outras histórias tocantes como essa. Sua opinião é muito importante para nós.